Nessa questão 4, ele pergunta o que é que está acontecendo, se é uma rotação, uma translação ou uma reflexão. Você pode ver aqui a imagem de um peixe, que está em branco, e de uma ave. O que o artista ele vai fazer na imagem é isso aqui, ó. Ele vai pegar a imagem do peixe ou da ave e vai fazer esse movimento nela. Tanto para cá como para cá. Então, que tipo de movimento é esse? Quando você pega uma imagem e simplesmente arrasta ela. Se chama translação. Então, resposta letra D. Na questão 5, nós temos essa imagem aqui. E ele quer que você faça a sua rotação no sentido anti-horário. Então, ele quer que você faça esse movimento, só que em 90 graus. Para nos ajudarmos, nós vamos usar um transferidor. Vamos colocar o transferidor aqui, tá? Então, aqui nós temos um transferidor, onde ele começa marcando aqui, ó, no 0. Então, você vai contar aqui como se fosse 0. Aí, 0. Eu virei o transferidor para ficar melhor de entender. Ó. Então, ele começa aqui no 0. Se ele quer andar no sentido anti-horário, ele vai girar nesse sentido. Quantos tracinhos? 90. Você vai contar 90 tracinhos a partir do 0. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas como aqui já tem os números para ajudar, então eu vou contar com os números que estão aqui em cima. Essa numeração aqui de dentro não, pequenininha. Então, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Então vai parar aqui no 90, ó. Leva ele lá para o 90. Então a figura vai ficar nesse formato. Então a resposta vai ser a letra B. Na questão 7 sobre triângulos, ele pergunta quantos triângulos equiláteros tem aqui nessa figura. Vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero. Equi significa igual. Látero, lado. Ele tem que ter todos os seus lados iguais. Medir com o compasso aqui rapidinho para a gente ver. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Representamos lados iguais na figura com tracinhos para dizer que eles são iguais. Medindo com a reta aqui desse ponto a esse, eu tenho 10,5 centímetros. Se esse lado é 10,5, esse lado também tem que ser 10,5. E esse outro lado também tem que ser 10,5. Por isso que ele é equilátero. Nessa imagem, onde diz que tem tesouras, que são triângulos, eu só consigo ver dois triângulos equiláteros, que no caso é esse e esse. Se eu quiser, posso botar os tracinhos para representar e dizer que eles são equiláteros. Você pode estar medindo aqui, ó, com um compasso ou com uma régua, se quiser, para ter certeza que eles são equiláteros. Então, a resposta é a letra C, dois triângulos. Nessa questão 2, ele pergunta, ele diz, né, que esses triângulos são usados nas construções. Mas por que eles são utilizados? Observe que essa construção aqui que eu fiz, ela é articulável. Vou fechar ela aqui em cima. Quando eu fecho ela aqui em cima, eu não consigo mais movimentar, então ela é bem rígida. Já em uma figura quadrangular, quando eu movimento, ela se mexe. Então, por isso que eu não utilizo quadrados. Geralmente eu emprego triângulos, que fica rígido. Então, resposta letra A. Os triângulos são formas rígidas, ou seja, não permitem flexibilidade, o que torna a estrutura mais rígida. Na questão número 3, ele pergunta qual das figuras não tem nenhum tipo de articulação. Então, nessa figura aqui, eu não consigo articular ela é bem rígida. Já nessa daqui, que é o quadrado, ela tem articulação. E a próxima figura, que é essa, ela também tem articulação, ó. Então ela se movimenta. Não me serve, tá? Ela deforma. Resposta letra B. A imagem 1, pois não apresenta nenhuma articulação, fazendo com que os lados não se movam.
Questão 4. Em um triângulo, o lado tem maior 35 e um dos dois lados menores mede 21. A medida inteira mínima que o terceiro lado pode ter é de... Veja essas três barras, elas têm o mesmo tamanho. É possível que eu construa um triângulo? Observe, eu juntei esses dois vértices aqui e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se dá para se juntar como um triângulo. Sim, eu posso construir um triângulo. Eu posso observar que dois lados desse triângulo é maior do que esse lado aqui, certo? Veja que agora você tem um lado maior e dois lados menores. Quando eu tento juntar esses dois lados menores, eles ainda formam um triângulo, certo? Veja que a soma dos dois lados menores é maior que o lado maior. Somando os dois lados menores, ele é maior que o lado maior do triângulo, porque isso aqui é o maior. Observa agora que eu vou tentar fechar, ó, e não vou conseguir juntar. Não é possível fazer o triângulo. Isso acontece quando? Quando a soma dos dois lados menores é maior que o lado maior. Então aqui já não é possível a construção. O problema ele fala que o triângulo tem um lado maior, que é o 35, tem um menor. E quanto é que você vai colocar no outro lado para que seja possível a construção, mas tem que ser mínimo. Eu sei que a soma de dois lados do triângulo menor tem que ser maior que o lado maior. Se eu fazer 35, se eu fizer 35 menos 21, 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1, vai me dar 14. Se eu fazer 14 mais 21, vai me dar 35. Mas a soma desses dois tem que ser sempre maior. Então, eu não posso botar aqui 14, aqui tem que ser 15. Para que ele possa existir. Então, 15 mais 21 maior que 35. Então, o mínimo que ele tem que ter é 15. Não pode ser 14, porque se for 14, os lados vão ficar iguais e ele não vai fechar. Então, resposta letra D. Precisamos lembrar que a soma dos lados menores de um triângulo, para que ele exista, tem que ser sempre maior do que o seu lado maior. Então aqui deu 36 a soma dos lados menores, que é maior que o lado maior do triângulo, que é 35.